Como é que você faz para lidar com uma pessoa mal-humorada? E como é que você faz para lidar com o seu mau humor? Saudações, sejam muito bem-vindos ao Inner Innovation e a mais um vídeo das funções psíquicas. Dessa vez vamos falar do humor. Nosso humor pode afetar a avaliação que nós fazemos de outras pessoas. Então aquele hábito que seu parceiro tem de te perguntar como você está, em determinado momento vai te parecer como cuidado, em outros momentos pode te parecer como uma invasão. Nosso humor também pode afetar a nossa avaliação de objetos. Então, quando bem-humorado, é possível que você se sinta mais grato, mais satisfeito com os pertences que você tem, com a sua casa, enfim, seja lá quais sejam os seus pertences. Mas nosso humor também afeta o nosso julgamento. Então, o mau humor nos leva a ver mais o risco das situações. Então, se você acabou de ver o jornal com várias tragédias, o mais provável é que você se desanime do seu projeto empreendedor. É claro, não estou dizendo que isso é determinante, estou dizendo que é uma influência. Estar de mau humor faz o mundo parecer mais perigoso. E a percepção desse perigo, muito estimulado pelos veículos de comunicação, pode reforçar o mau humor, virando assim um ciclo vicioso. Mas então, afinal, o que é o humor? E até mais importante do que isso, como que a gente pode identificar o nosso humor e como que a gente pode alterá-lo? Nós vamos responder essas questões, na medida do possível, ao longo do vídeo. Mas até lá, deixa o seu like no vídeo e coloca aí nos comentários uma avaliação de como que está o seu humor neste momento, de 0 a 10. Se é no 0, você está com ódio mortal do universo, e 10, você junto de pôneis coloridos. Deixa o comentário mesmo, isso vai fazer diferença na sua experiência com o vídeo, que a gente vai voltar nisso. Então a gente pode entender o humor como um estado emocional duradouro. Mas isso é bastante intrigante, porque quando a gente pensa em emoção, a gente está falando de uma configuração corporal, O nosso corpo se adapta para responder a uma determinada situação, a um determinado estímulo, geralmente externo, mas pode ser interno também. Ou seja, é muito importante se lembrar que não existe emoção boa ou emoção ruim. A emoção, ela cumpre a sua função. Mas quando lidamos com o ambiente social e a sua complexidade, o que pode acontecer é que as coisas fiquem um pouco mais confusas e essa emoção não consiga ser de fato resolutiva. Vamos pegar um exemplo prático. Veja bem, se a gente está numa tribo e a gente precisa sair para caçar, ao avistar a nossa presa, o nosso corpo precisa se adaptar para que a gente, de certa maneira, lute, para que a gente capture essa presa. Então toda essa configuração corporal visa esta resolução, que ela é bem objetiva. E o nome dessa emoção é raiva, que vai se dissipar quando você capturar essa presa. Ou se ela fugir, por exemplo, pode se transformar numa frustração. Agora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Imagine que você tem o desejo, que o seu objetivo é conseguir uma promoção no seu trabalho. Então a primeira coisa é que esse objetivo não é tão concreto assim, pois ele não vai depender unicamente de uma ação sua, vai depender da percepção de outras pessoas, além de ter um contexto favorável para que essa promoção possa acontecer. Ainda assim, você pode ter uma ideia daquilo que você pode fazer ou daquilo que você precisa desenvolver em você mesmo para que você consiga esta promoção. Mas mesmo estas ideias, elas não vão corresponder a uma verdade de maneira absoluta. Então percebe que nesse exemplo, aquela mesma raiva que apareceu de forma objetiva na caça, na tribo, ela parece meio que diluída, sendo uma espécie de contexto emocional, da maneira como você está lidando com o seu trabalho de maneira mais ampla. Ela também está ativa, digamos que 8 horas por dia, dizendo que você está numa jornada de trabalho de 8 horas, por exemplo. Além de aparecer quando você estiver pensando sobre o assunto, mas aí a gente já está falando de outras funções psíquicas e aí você tem que acompanhar os outros vídeos das funções psíquicas para você entender. Esse processo vai gerar, inclusive, uma certa confusão. Que hora você vai agir de acordo com essa raiva, vai entregar um excelente trabalho e vai receber um elogio, que vai reforçar esse tipo de comportamento e também vai te dizer, de maneira mais sutil, que esta emoção sua é adequada a esse contexto.
Porém, eventualmente, também por causa da raiva, isso pode acabar fazendo com que uma relação que deveria ser amistosa e de cooperação no trabalho fique prejudicada. E talvez você seja chamado a atenção por causa disso. Então percebe como que, para o mesmo objetivo, tendo esse drive emocional para ação, você terá respostas diferentes, a princípio até ambíguas. Exatamente por isso que você vai começar a desenvolver cada vez uma capacidade mais sutil de discriminação dos estímulos para modular as suas emoções. Se você for eficiente, conseguir fazer isso bem feito, a gente pode dizer que você está com a inteligência emocional bem desenvolvida. Mas o mais comum é que as pessoas enfrentem muitos desafios por, primeiramente, não conseguir meramente identificar esses processos acontecendo, né? Esta habilidade que a gente vai chamar de metacognição, habilidade de perceber os próprios processos cognitivos, dentre eles as emoções. E isso é uma habilidade, é uma competência treinável, que é uma boa notícia, né? Agora, eu gosto da seguinte metáfora para a gente conseguir entender e diferenciar, por exemplo, personalidade, humor e emoção. Então imagine, feche os olhos e imagine um dia bem frio. Esse frio que você imaginou, a gente vai entendê-lo como a emoção. Agora imagine um dia frio no inverno. Imagine um dia frio no verão. É possível que faça frio no verão, assim como é possível que faça calor no inverno. Mas quando a gente pensa na estação, ela traz em si uma série de tendências do clima. A gente já imagina como vai ser o clima, pelo menos pensando de uma maneira mais ampla. É claro que ele pode variar de um dia para o outro, como eu disse, em um inverno tem um dia de calor, mas isso não é necessariamente o que é esperado. Então, nesse caso, a estação vai corresponder à nossa percepção do humor. Agora me diz uma coisa, será que esse dia frio, ou mesmo inverno, ele é o mesmo no Alasca e em Dubai? Então a região geográfica é como a nossa personalidade. Cada região geográfica tem suas características únicas de clima e de como se estabelecem as estações. Algumas pessoas chovem todos os dias, como a região amazônica. Outras estão com o tempo nublado o dia inteiro, como Londres, por exemplo. E tem aquelas que são quentes e secas, como o deserto do Saara. E claro, muito geladas durante a noite, que é a característica de um deserto. Mas é importante lembrar que é possível ter experiências fantásticas em qualquer uma dessas regiões geográficas, se você souber como se adaptar. O humor tem uma relação muitíssimo interessante com a atenção e com a memória também. Sabemos que nós tendemos a prestar atenção em eventos que combinam com o nosso humor. O experimento de Bower, por exemplo, fez o seguinte: induziu a emoção alegria em uma série de participantes e tristeza em uma outra parte de participantes. Ele fez isso através da hipnose. Depois eles leram uma história que continha um personagem triste e um personagem alegre. E foi perguntado para eles quem era o personagem principal e com quem eles se identificavam. Imagine só a resposta. O humor que foi induzido alterou a atenção, ou seja, eles prestaram mais atenção na história daquele que correspondia com o seu humor. Isso faz a gente entender, né? Isso é um dos experimentos. Existem outros experimentos que corroboram com essa noção de que o nosso humor vai funcionar como essa espécie de filtro. E filtro é uma boa palavra para poder descrever o humor. Se colocarmos um filtro azul, vamos ver as coisas de maneira diferente de se, por exemplo, colocarmos um filtro vermelho. Quantas colorações e configurações diferentes podem ter para a mesma cena? Como podemos saber se a cor da minha blusa é realmente vermelha? E ainda tem mais. Nossa memória vai ter dificuldade de acessar conteúdos que são dissonantes no nosso humor. Quantas vezes você brigou com seu parceiro e durante aquele momento de raiva você não conseguia sequer pensar em uma coisa positiva que ele já tinha feito por você? E quantas vezes numa viagem romântica onde estava tudo bem, você se esqueceu completamente da rotina desgastante, dos defeitos dele? E aí você chega até a acreditar que agora as coisas se resolveram, que agora tá tudo bem. Isso, na verdade, é apenas o reflexo da sua capacidade parcial
de acesso da sua memória. Desculpa. Ficou intrigado com essas questões da memória? Tem muitas outras coisas interessantes e você pode acessar o nosso vídeo sobre a memória nesse card aqui, ó. Você sabia que você é muito importante para o crescimento do canal? Tem uma maneira muito objetiva de você nos apoiar. Tem um link aí na descrição do vídeo. Acessa lá que vão ter todas as informações. Valeu! Identificar nossas emoções e o nosso humor pode ser um desafio. E essa habilidade é bem própria da gente enquanto ser humano. Isso, inclusive, nos diferencia dos animais. Nós não apenas pensamos, nós pensamos sobre os pensamentos ou sobre os processos cognitivos. E a isso a gente pode atribuir o termo metacognição. Tudo indica que a metacognição é uma capacidade humana congênita, mas ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada. E uma das possíveis maneiras de desenvolvê-la é através da meditação. Além disso, atividades que vão favorecer o desenvolvimento da sua inteligência socioemocional. E claro, esses dois conteúdos, tanto material sobre meditação e material sobre o desenvolvimento da inteligência socioemocional, você encontra aqui no canal. Então, se você gosta desses temas, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Mais uma dica, lá no nosso site, que vai aparecer aqui na tela e está na descrição do vídeo, tem muitos outros conteúdos, e conteúdos estruturados, no formato de mini curso, por exemplo. Muitos conteúdos gratuitos, e se beneficie. Confere lá. Mas enfim, como alterar o humor? É claro que esse é um assunto muito complexo, não vou conseguir responder isso em um vídeo, mas eu vou te dar uma dica muito importante. A nossa cultura acaba favorecendo em demasia os nossos processos racionais. E mesmo que em termos evolutivos ele tenha vindo depois, em termos de neurociências a gente pode dizer que ele está mais associado, de certa maneira, ao córtex pré-frontal. Todo o nosso aparato responsável pela nossa inteligência emocional, por assim dizer, continua evoluindo. E tem questões, tem possibilidades muito sofisticadas. Então não se trata de uma luta entre racional e emocional, né? Se trata da gente aprender a utilizar o melhor que o nosso sistema racional é capaz de nos oferecer e também o melhor que o nosso sistema emocional é capaz de nos oferecer. Lembrando que utilizar estratégias racionais para lidar com questões emocionais costuma ser um desastre. Então imagine a seguinte cena, você está chegando depois de um dia muito estressante na sua casa. E ao chegar você geralmente está de mau humor e acaba brigando com as pessoas. E aí você começa então a ler uns livros de autoajuda e decide se empenhar em controlar suas emoções. Daí depois, já se percebendo um pouco melhor, você chega novamente um dia cansado e consegue perceber esse estresse. E aí você decide que não vai deixar essa emoção afetar o seu relacionamento com as suas pessoas. Você vai controlá-la. Afinal, você sabe racionalmente que você não deveria levar o seu estresse, os seus problemas do trabalho para casa e afetar os seus relacionamentos. E aí tudo bem. E aí você se cobra, você consegue modular bem mais ou menos essa sua capacidade, mas assim que alguma coisa foge do seu controle, assim que alguém te dá uma resposta que você não gosta muito, você acaba explodindo novamente. E aí você pode brigar, pode chorar. Quem é que já viveu uma cena parecida com essa? Então, depois de passar por isso, você finalmente decide fazer terapia online com os nossos profissionais aqui do Inner Innovation. E aí você aprende muitas coisas sobre você e suas emoções. Descobre, por exemplo, que nossas emoções não são feitas para serem controladas, que a gente precisa aprender a lidar com ela e que a nossa maneira de influenciar as nossas emoções, de maneira geral, são influências indiretas. E aí, mais uma vez, você chega em casa depois de um dia estressante. Você novamente percebe o seu estresse e sabe que você precisa fazer alguma coisa quanto a isso. Mas agora, esta coisa não está somente a nível de pensamento, não é uma decisão, e sim você saber o que fazer. E você decide dar uma volta no quarteirão, escutando uma música que você gosta muito, que costuma te acalmar, e aí funciona. Ou então você chega em casa, diz para as pessoas que você precisa de alguns minutos para poder se cuidar, toma um banho, pratica a meditação que você aprendeu aqui no canal, nesse card, e já se sente mais tranquila. Aí sim, isso funcionou para você e você vai interagir de uma maneira mais adequada com as pessoas que você ama.
Ou antes de ir para casa, por exemplo, ao sair do trabalho, resolve fazer uma sessão de acupuntura, uma sessão de massagem e também funciona para você. Percebe? Você aprendeu a descobrir o que funciona para você e você parou de consumir todas as respostas prontas que as pessoas andavam te vendendo por aí. É por isso que um bom processo terapêutico, ele não é baseado em aconselhamento. Geralmente não é possível saber o que é melhor para o outro. É claro que existem parâmetros gerais sobre a saúde, né? Então ter uma boa alimentação, se hidratar bem, ter um bom hábito de sono, tomar sol, todas essas questões são influências importantes para a saúde de todos nós. Isso precisa ser levado em conta. Mas a medida, como lidar com estas coisas, você precisa descobrir como você vai fazer isso. Porque cada pessoa faz de um jeito, cada cultura faz de um jeito, e para isso não tem respostas certas e erradas. Mas sabe o que é possível? É possível reconhecer nossas emoções e saber lidar melhor com elas. É possível reconhecer as emoções dos outros e saber melhor como lidar com essas pessoas, com esses contextos emocionais. Perceber e entender nosso humor, para ter uma ideia de quais questões da nossa vida estão pendentes, não foram resolvidas e que acabam por configurar o nosso clima emocional. E aí, aprender a resolvê-los. Quais questões da sua vida não estão resolvidas estão contribuindo para o seu humor? E agora, no final do vídeo, mais uma meta-reflexão. Como é que você acha que o seu humor, que você deixou anotado lá nos comentários no início do vídeo, afetou a maneira como você percebeu esse vídeo, como você pegou as informações que eu passei aqui? Como é que seria escutá-lo quando você estivesse em outro clima emocional? Fica uma dica, volta aqui para você fazer esse teste. Isso vai te ajudar a refletir muito sobre como você funciona. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se esse vídeo te ajudou a se entender um pouco mais, conversa sobre ele com as outras pessoas, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ajude a gente a continuar produzindo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.